Olá, pessoal, tudo jóia? Paulo Banchero está fora da temporada por tempo indeterminado. Então, esse vídeo eu trago mais detalhes sobre a sua lesão, como é que se dá esse tipo de lesão, tipo quais são as causas, quanto tempo de recuperação e o impacto que ele vai causar, principalmente para os seus fãs ou acompanhantes na NBA e também para a sua equipe. Afinal de contas, alguém vai ter que tomar as rédeas do jogo ou vai ter que aproveitar essas oportunidades durante a sua ausência para se firmar. Então, fique comigo neste vídeo que eu trago mais informações relacionadas à lesão e à ausência de Paolo Banchero ao longo da temporada, ok? Bom, Paolo Banchero é um jogador de 21 anos de idade que foi draftado na classe de 2023 e, como é óbvio, né, precisa de um tempo para vermos o desempenho do jogador. Ele foi a primeira escolha do draft e, como é sempre característica de uma escolha de draft, todo mundo põe a esperança, projeta suas convicções para que seja um bom atleta futuramente. E ele não tem deixado a desejar. Já está com praticamente 2 épocas da NBA e vem se firmando como um dos melhores jogadores. E nessa temporada, igualmente como o fim da temporada passada, ele vem mantendo um ritmo muito bom e é um dos candidatos para MVP deste ano. Tem 21 anos de idade, conforme eu falei, e está tendo uma carreira em ascensão, até no momento em que ele contraiu essa lesão. E agora, que lesão é essa? Como é causada essa lesão? Qual é o impacto que essa lesão vai causar na NBA, na sua equipe? E qual é o tempo de recuperação? Porque o prazo é indeterminado, mas se a recuperação for muito boa, então ele pode voltar ainda até na época dos playoffs, porque a temporada é longa, pessoal. A temporada só está começando, entendeu? O jogador sofreu uma distensão oblíqua do músculo abdominal. Mas o que é isso, afinal, distensão oblíqua? Vamos entender aos poucos, com mais detalhes, né? Não sou um especialista nesta área, mas eu pude investigar, pude ler e trouxe mais informações para podermos entender realmente o que é isso. A distensão oblíqua nos músculos do abdômen é, é um tipo de lesão que ocorre durante o movimento de rotação. Como já sabemos, jogadores de basquete fazem muitos movimentos e esses movimentos, na sua maioria, são movimentos de rotação, né? Ao se deslocar de uma posição para o outro, com o objetivo de atacar o aro. E essas movimentações, ou essas rotações, na maioria das vezes, têm que ser feitas com uma rapidez, de uma forma muito rápida. E nem sempre, às vezes, o corpo obedece essa rapidez que é ocasionada através do movimento. Então, isso faz com que ocasione-se uma lesão, porque ele está movimentando o tronco de uma forma rápida. E essas lesões são diagnosticadas através de uma ressonância magnética. Então, se vocês acompanharam o jogo inteiro, principalmente no momento em que o Paolo Banchero faz aquele movimento que ele tenta atacar o aro, ele cai. Né? Ele até consegue fazer o movimento para a cesta, mas ele cai. Assim que ele cai, ele fica um pouco parado no chão e, por negligência do árbitro, né, o jogo continua. Ele fica parado lá no chão, se queixando de dores. Só para lembrar que essas dores provocadas por essa lesão são dores repentinas, ou se talvez até por isso que o árbitro ignorou e continuou a partida. Porque, se calhar é uma dor repentina, vai passar, logo ele se levanta e volta para o jogo. Só que demorou um pouquinho, ele se levantou, voltou para o jogo, mesmo com as dores, continuou e terminou até a partida. Porém, após a partida terminar, foi feita uma ressonância magnética e detectou essa lesão no músculo oblíquo, né, do abdômen. E ele vai ficar parado por tempo indeterminado, porque será um processo de reabilitação também, e
tem todo um processo, né? Por isso é que o tempo é indeterminado para ele voltar. Então, conforme eu disse, lembrem-se que eu disse que geralmente esse tipo de lesão ele causa uma dor repentina e depois passa. Só que no caso dele foi diferente. Ele sentiu essa dor, aguentou essa dor até todo o jogo, com risco de piorar, porque geralmente o aconselhável é que depois que o assistente dá uma verificada, conforme são os protocolos ao longo do jogo, ele tenta entender se realmente o jogador pode voltar para o jogo, mesmo com a dor. E eu acho que eles entenderam isso, então deixaram ele voltar para o jogo. Talvez isso também agravou muito a lesão, porque ele continuou o jogo, terminou o jogo, e depois foi feito um diagnóstico bem mais conciso, né? Bem mais detalhado, e deu no que deu. Então, significa dizer que essa dor continuou ao longo do jogo, por isso é que ele vai ficar afastado, tratando, se recuperando. Isso vai causar um grande impacto, tanto para os seus acompanhantes, porque ele tem mostrado muito potencial, ele tem justificado por que foi a primeira escolha geral do draft, tem crescido bastante. Um dos detalhes nessa temporada é que ele marcou 50 pontos, 13 rebotes e 9 assistências com o jogo do Indiana, na qual a sua equipa ganhou, obviamente. E falando em ganhar ou vencer, a partir do momento que ele ficou afastado, então o Magic só vem perdendo, né? E está caindo de posição, e se continuar assim, vai voltar às condições antigas, que era uma franquia de tanque, né? Mas a partir do momento que Paulo Banchero surgiu e começou a assumir a responsabilidade do jogo, começou a se destacar com grandes participações de grandes excelência, o Magic se tornou uma equipe no top 5, pelo menos na Conferência Leste. Tanto é que na temporada passada eles conseguiram se classificar com uma colocação na 5ª posição e foram diretos para os playoffs. Então, fazia muito tempo, desde o tempo do Howard, né, que o Magic não se classificava, não diria com tanta facilidade, mas pelo menos de uma forma tão rápida ou na primeira oportunidade para os playoffs. E isso aconteceu na temporada passada, e nessa temporada ele se encontra no top 4, ou seja, entre as 4 primeiras colocações nessa conferência. Então, isso é o impacto que Paulo Banchero tem na equipe, e isso vai sobrar para aqueles atletas que são coadjuvantes, como Jalen Suggs e, se a memória não me falha, o Franz Wagner. Franz Wagner também é um bom coadjuvante, tem contribuído bastante. Eles dois, com Jalen Suggs, vão ter que assumir a responsabilidade de manter este ritmo de bom aproveitamento que o Magic está tendo nessa temporada. Vão ter que sair desses papéis e serem responsáveis para o Magic continuar essa campanha muito boa que tem vindo até ao longo da temporada. Bom, quais são as causas que originam esse tipo de lesão? Esse tipo de lesão pode ser ocasionada por falta de condicionamento físico, que não é o caso dele. São atletas de alto nível, então têm uma boa preparação. Também é ocasionada por desidratação. Também pode ser ocasionada, conforme eu falei há pouco, por movimentos rotacionais súbitos ou muito rápido, né? Isso pode ser a principal causa. E também tem o desgaste físico, tendo em conta que ele veio de um jogo muito disputado fisicamente, porque a equipa da Indiana é uma equipa muito atlética e marcou 50 pontos. Então, talvez pode ser fruto de desgaste, né, de atuações anteriores. Então, podemos ter aqui 2 causas que podem possibilitar o ocasionamento desta lesão, que são movimentos súbitos ou rápidos, né, movimentação do tronco,
e desgaste físico, porque ele tem tido médias de quase 30 pontos por jogo, mas exatamente 29 pontos por jogo. E são essas causas que podem originar esse tipo de lesão. E como é que é feito o tratamento? Ok, o tratamento pode ser feito bebendo muita água, né? Pode ser também, no caso de lesões não muito graves, lesões simples, mas eu acho que o caso da lesão dele é uma lesão grave, porque ele vai ficar afastado por tempo indeterminado. E o prazo de recuperação e tratamento são automaticamente de 4 a 6 semanas, ou seja, de 1 a 1 mês e meio. Mas como o caso dele é um caso mais grave, mais delicado, então o processo de recuperação, de tratamento vai ser um tanto quanto mais complexo, vai precisar de muito mais cuidado e um acompanhamento eh, bem mais especial, né? Então, não se sabe quando vai voltar às quadras, isso vai depender de como o seu corpo vai reagir aos tratamentos e à recuperação, ou o prazo de recuperação, ok? E outro fato também é que, apesar da lesão dele ser uma lesão do tipo grave, mesmo após o tratamento, mesmo após o prazo de recuperação, ou seja, resumindo, mesmo após ele estando apto para voltar às quadras, ainda existe uma certa possibilidade de ele eh, sentir dores nessa zona do músculo abdominal. E é normal para esse tipo de lesão. Então, por isso é que não existe um tempo exato para ele voltar. Mas acredito que ele vai voltar, talvez para os playoffs, né? Porque, conforme eu disse, a temporada é longa. E são muitos jogos, pessoal, são 82 jogos, né? Tirando os jogos da pré-temporada. Então, se a gente for somar com os jogos da pré-temporada, são mais de 100 jogos, né? Então, existe muita esperança para ele voltar. E tomara que ele volte logo, né? Porque ele precisa estar ali, é um candidato a MVP ou MVP, é um candidato para All-Star. Lembrando que na temporada passada ele já foi nomeado para os jogos do All-Star, e nessa temporada também, se não fosse essa lesão, ou se ele voltar a tempo, ele poderá de novo ser nomeado como All-Star. Então, o cara tem tudo, né? Bom, para quem acompanha a NBA é uma associação, né? E que depende bastante, tanto é de patrocínios, tanto de performance de jogadores. E como Paulo Banchero tem tido uma boa performance, então a sua ausência durante esse tempo vai causar um grande impacto na NBA, porque ele atrai bastante público jovem. Foi a primeira escolha geral do draft em 2022. Muita gente, depois do seu primeiro ano, muita gente começou a criticá-lo, né? Começou a surgir um grande burburinho, porque ele vai ser só mais um, ele não vai conseguir se destacar, se consolidar como uma estrela da NBA, mas a partir da temporada passada, ele tem se consolidado como uma das estrelas mais emergentes e mais brilhantes, com grandes eficiências partida por partida. Só para lembrar que, primeiro ponto, o Magic não fazia muito tempo que o Magic não participava dos playoffs, e na temporada passada foi classificado como quinto colocado, ou seja, foi direto para os playoffs. Algumas equipes tiveram que patinar com grandes estrelas. Segundo ponto que nós temos que verificar aqui, só para consolidar a sua grande eficiência e o bom aproveitamento, jogo após jogo, é que nesta temporada ele tem uma média de 29 pontos, de 5 assistências e 8 rebotes por jogo. É muito para uma estrela que foi draftado somente em 2 anos, né, de NBA. E também a sua equipe tem tido um bom aproveitamento. Falando em aproveitamento, ele possui 59% de aproveitamento em lançamentos de quadra. Isso é muito bom para um jogador, né? E olha que ele pode evoluir mais. Tem teto para evoluir, diferente de outros jogadores que a gente vê ano após ano e vê que o teto dele é aquele e não vai evoluir mais. Então ele tem teto para evoluir ainda.
tanto fisicamente como em termos de mentalidade. Ou seja, para ser um bom jogador hoje na NBA, não precisa somente ter porte físico. A gente vê por aí muitos que têm bom porte físico, têm altura, têm musculatura e tudo, mas é preciso ter QI de basquete, gente. QI de basquete é fundamental. Você tem que ter a visão de jogo, você tem que saber, mesmo sem olhar para o canto ou para qualquer lado, você já tem que saber que o teu companheiro está ali. Então tem que saber fazer essa leitura de jogo. Posicionamento é importante, saber jogar com bola e sem bola. E que aí tem muito mais a ver com jogar sem bola, saber se movimentar, né, para fazer o passe no timing certo e assim a equipa tiver melhor aproveitamento jogo após jogo. E isso ele tem teto para crescer ainda, né? E só para lembrar também que ele é o principal jogador, ou seja, é a estrela principal do Magic. E a sua ausência vai impactar bastante. Então, o impacto da NBA vai ser bastante sentido, porque ele tem muito público, né? Tem bastante aceitação e vai ser esse o impacto. Agora, o impacto no Magic também vai se sentir bastante, porque eles perderam a estrela principal e alguém vai ter que assumir esse lugar, vai ter que assumir essa responsabilidade. Aí é que surgem o Franz Wagner e o Jalen Hughes. Jalen Hughes tem mostrado muita habilidade desde a temporada passada, tem mostrado bom aproveitamento. Franz Wagner não se fala mais, é um jogador que não é aquele jogador com atuações espetaculares, de tirar o chapéu e tudo, mas ele é um bom coadjuvante. Ou seja, é aquele jogador que quando está em quadra, ele sempre vai entregar 15, 16, até mesmo 20 pontos de média por jogo, né? Uns 10 ressalto, umas 2, 3 assistências. É muito bom ter sempre esse jogador em quadra. Mas só que com a ausência do Paolo Banchero, então vai exigir mais participação desses dois coadjuvantes, que são os coadjuvantes mais notórios, né? Que contribuem bastante para o bom aproveitamento do Magic. Então, vai se chamar a responsabilidade desses dois jogadores. Tem que ver pelo lado bom, né? Eu, se fosse um jogador de basquete, eu aproveitava essa ausência do, do, do Paolo Banchero para mim dar o gás, sabe? Olha, ele não está aí, vou dar o gás para mim também, quem sabe, não está no nível dele, mas ser um jogador muito mais confiável, para ganhar muito mais espaço, para consolidar o meu lugar. Então, tem que ter essa mentalidade. Eu acho que está na hora deles terem essa mentalidade, dar o máximo possível. Bom, pessoal, é tudo isso que nós temos sobre a lesão e a ausência de Paolo Banchero na temporada atual e esperamos que ele regresse bem para contribuir tanto para NBA quanto para os Magic, porque os Magic são uma equipe sensacional nessa temporada, a exemplo do final da temporada passada, e tal como eu, tal como todos os fãs e acompanhantes do mundo do basquete, depositamos todas as esperanças e todas as possibilidades para fazer uma boa campanha. Afinal de contas, o que importa é o basquete, é o bom basquete, é o espetáculo que nós todos acompanhamos jogo após jogo. Sim, pessoal, então não se esqueçam de curtir, não se esqueçam de comentar, compartilhar e também se inscrever no canal, ok? Temos muitas novidades pela semana e não se esqueçam. E para que essas novidades possam chegar até você, é necessário você se inscrever, ativar o sininho personalizado para todas as notificações caírem diretamente para vocês e não perderem nenhum detalhe sobre esse universo do basquete, que tem muita novidade por aí para vir e a temporada só está começando, ok? Então, pessoal, até mais e tudo de bom para vocês.